Entrou. Entrou. Boa noite, irmãos, né? O pessoal vai entrando aí, começando um pouco a live atrasado. Correria de sempre, as crianças. Mas estamos aí para mais uma live da Teologia do Corpo. Boa noite àqueles que vão entrando. Vai comentando. Quem quiser, né, deixando as suas perguntas, seus questionamentos aí ao longo da nossa live, pode ir deixando também. A gente vai aguardando as pessoas entrar, mas essa transmissão vai ficar salva também, então aqueles que vão assistir depois, boa noite, a paz de Jesus. Estamos fazendo aqui, né, essa série de lives para divulgarmos mesmo a teologia do corpo, São João Paulo II. São alguns assuntos aleatórios que a gente pegou de dentro do curso que nós vamos aplicar, né? Já iniciando falando sobre o curso, nosso curso ele vai ter início no dia 22 de novembro, então você que ainda não fez a sua inscrição, é possível fazer a sua inscrição até dia 20 de novembro, curso online Teologia do Corpo, Comunidade de Civilização do Amor, tá bom? Então aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque é um curso básico um curso para iniciantes mesmo, que querem saber o que é a teologia do corpo. Isso é muito importante, porque a teologia do corpo muda muito a nossa forma de enxergar a nossa sexualidade, o nosso ser homem, o nosso ser mulher, a nossa vocação. Isso interfere diretamente, né? Eu e o Wes tivemos uma experiência maravilhosa conhecendo a teologia do corpo. E, assim, foi uma coisa tão impactante na nossa vida que tem muito a ver com o carisma da nossa comunidade, né? Tem muito a ver com o nosso carisma, com a nossa vida, com a essência mesmo, nossa espiritualidade, né? Então, venha conhecer, venha fazer esse curso, tá bom? O tema de hoje, depois a gente vai falar mais informações, né? Mas vocês que estão entrando, participem, manda comentário, divulga essa live. Eu quero falar assim, antes da gente iniciar essa live, que você possa encaminhar. Ó, tem o direct aí embaixo no Instagram, para você que tá aí, compartilha, cria uma sala de vídeo, você que tá no Facebook agora, porque muitas pessoas precisam ter esse acesso, principalmente porque hoje nós vamos falar muito a respeito da doutrina da Igreja Católica, tá bom? Então, a gente tem uma concepção muito errada sobre o que a igreja fala, né? A gente acha que a igreja fala, na verdade, né? Da carne, né? E do espírito, e é um combate. E será que carne e espírito algum dia vão ser amigos novamente, né? Então, muitos de nós, né, fazemos um equívoco enorme, tremendo, né? Que é espalhado por aí, e a gente tá aqui pra falar o que a igreja diz, né? O que a teologia do corpo nos mostra a respeito disso, o que São João Paulo II nos mostra através dos estudos, da doutrina da igreja mesmo, a respeito disso. Então o tema dessa noite é: a igreja não rejeita o corpo, tá? E aí, em que sentido a gente pode dizer isso, né, amor? A gente vê assim que muitas vezes nós estamos mais habituados a falar mais no campo espiritual, né? Principalmente quando a gente inicia o nosso processo de conversão, a gente fala assim: ai meu Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso elevar meu espírito até Deus, eu preciso fazer comunhão com Deus. E aí a gente muitas vezes vai caindo, né, na tentação de achar que a gente é só espírito, né, que a gente é um anjo, um ser espiritual apenas. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente inicia o processo de conversão é se conhecer. É conhecer que nós temos um corpo e temos uma alma, né, amor? A igreja, né? A teologia do corpo, ela é a junção do evangelho da igreja, né? O evangelho de Jesus, né? O ensinamento da igreja, a tradição da igreja, né? Junto com tudo. Então isso tudo é a teologia do corpo, né? Então, nenhum momento, nenhum instante, né, a igreja alguma vez ela rejeitou o corpo. Nenhum momento você pode pegar, né, por mais que muitos santos tenham vivido isso muito forte, né, a gente muitas vezes acha que naquela época a igreja rejeitava, né, você pega alguns santos que realmente faziam martírios, né, faziam mortificações muito pesadas no seu corpo, mas a igreja jamais rejeitou o corpo, né, a igreja sempre deixou esses dois juntos, o corpo e o espírito juntos, então a igreja jamais rejeitou. E assim, é uma coisa muito interessante, porque de fato, né, gente, a gente sabe que entre o espírito e a matéria, entre o corpo e a alma, sobressai a alma mesmo, né? A gente sabe que sim, a alma acaba sobressaindo. Porém, de forma alguma, como Wesley disse, a igreja rejeitou. E pensar nisso é ter uma profundidade muito artificial na fé, né? E aí a gente vai pegar alguns textos também bíblicos, principalmente textos que São Paulo fala, né?
como Gálatas 5, né, dos frutos espirituais, né, da carne versus o espírito, né? E aí a gente vai entender o que São Paulo quis dizer naquela época, né, que ele escrevia, que vale até hoje para nós. Mas assim, o Catecismo da Igreja Católica, ele diz assim, no parágrafo 1146, sendo um homem um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, grava isso, tá? O homem é corporal e espiritual. Ele exprime e percebe as realidades espirituais através de sinais e símbolos materiais. O que a Igreja Católica está querendo dizer com isso? Primeiro, ela está, né, a nossa igreja linda, maravilhosa, está descrevendo exatamente a composição do homem, da humanidade, corpo, certo? E espírito. Nós podemos dizer que nós somos um corpo espiritualizado ou somos um espírito corporizado. Porque, de fato, o corpo e o espírito não se desintegram. Não tem como se separar, né, amor? Não tem como você falar, né? Você tá andando na rua, né? E falar assim, nossa, eu encontrei com o espírito da Mariana lá fora. Né? O corpo aqui, não tem como, né? Ou, né, às vezes você, encontrei com o seu corpo, cadê seu espírito? Isso não existe. Só para poder confirmar, né? É corpo e alma, né? Nós somos os dois. É o corpo e a alma. O espírito, né, que a gente fala, é o Espírito Santo. Eu também muitas vezes achava que era corpo, alma e espírito, né? Aí eu achava assim que quanto mais você buscasse a Deus, mais você perdia a alma e tinha mais espírito. Não, é corpo e alma. E o Espírito Santo, o Espírito, ele habita numa profundeza, numa parte da alma. Ele habita lá, né? Então quando você lê o Salmo, né, tu que habitas, né, no mais profundo, né? Então quando ele fala aí na profundeza, aí quer dizer que o Espírito Santo ele habita numa parte. Então, por quê? Primeiramente, Deus criou você livre, né? Livre-arbítrio, você fazer o que você quisesse, né? Te deu, Então te deu. Então ele não poderia forçar você a fazer algo, porque não seria um amor livre, não seria um amor aberto. Então, quando a partir do momento que você deixa ser moldado por Deus, esse espírito vai tomando força na sua alma. Então ele vai ganhando mais espaço, ele vai agindo mais em você. Então não é assim, toma, ele vai tomar. Não, você vai dando liberdade para o espírito e ele vai agindo em você. Então é o corpo e a alma. O espírito vai habilitando uma parte do corpo que vai tomando tudo em você, né? Quanto mais a gente leva uma vida no espírito, mais isso vai sendo manifestado através do nosso corpo. A nossa conduta, a nossa forma de se portar, né? Você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa realmente que tem a vivência no espírito, conforme as reações dela, né? Não são tanto as ações, mas são as reações. Isso é engraçado, porque as reações são quando a gente é pego de surpresa, né? As ações não. As ações muitas vezes nós podemos até arquitetá-las no nosso ser, falar assim, vou parecer com carinha de piedade, né, de santinho, se eu fizer dessa forma. Mas as reações não. As reações, quando nós reagimos a alguma determinada situação que está acontecendo conosco, por exemplo, no caso de um assalto, né, quando a gente é assaltado, né, um cristão é assaltado, aquela pessoa, ela vai reagir, lógico que tem um monte de fatores também, tem a questão do temperamento da pessoa, tem um monte de fatores que vai influenciar ela a como reagir naquele assalto, né? Mas assim, muitas das coisas, muito vai dizer da nossa reação mesmo, né? Nas reações, vamos usar um termo mais assim, relacionado à morte mesmo. Né? Quando a gente vai no velório de alguém e a gente vê assim uma pessoa assim que às vezes fica desesperada porque a pessoa morreu e tá totalmente sem chão, e eu sei que a morte não é um processo fácil de se passar, né? E todos nós vamos passar um dia. Porém, a gente consegue enxergar aqueles, né, que de certa forma têm uma vida assim mais consolada pelo Espírito Santo. Ele busca o consolo pelo Espírito Santo do que aquele desespero. Ai meu Deus, eu quero minha mãe de volta, eu quero aquela pessoa de volta. Porque a vida no Espírito, ela vai apaziguando aquela pessoa, ela vai moldando aquela pessoa. Então quando ela vai encarar alguma situação inusitada na vida dela, o corpo dela vai manifestar. A forma, o espiritual dela vai ser manifestada através do corpo dela. Não tem outro meio, gente, de Deus falar conosco se não for através do nosso corpo, né? E aí a gente vê o caso de Jesus, que se encarnou, né? Ele se tornou carne, ele assumiu essa condição. Lá em Gênesis, a gente vê, né, que lá em Gênesis, quando Deus criou, né,
Ele criou o corpo, criou a gente em mais semelhança dele, né? Mas ele criou o corpo, ele viu que era muito bom. Então, como é que pode Deus ele condenar uma coisa se ele mesmo criou? Não tem como. Não faz sentido, né? Deus ele criar um corpo e rejeitar o corpo, isso não faz sentido. Então, aí já cai muitos paradigmas em cima disso, né? Pegando Jesus, né? Nós vemos que Jesus ele era um verbo, né? E se tornou carne para quê? Para mostrar que a carne é algo que é bom, que é algo que tem como ser santificado, que não é algo impuro, né? Nosso quadro aqui atrás, Jesus misericordioso, né? Você vê que no quadro aparece o que? Os buracos dos cravos na mão e no pé. Mas por quê? Porque ele ressuscitou com a carne. Ele voltou com a carne. Ele voltou somente o espírito. Ele voltou com a carne. Para mostrar que a carne também é o canal de santificação, né? E nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso, né? Então, assim, nós no creio, nós falamos muito a respeito, assim, creio na ressurreição da carne, né? Na vida eterna, né? Então, a gente vai falando sobre isso. Então, a gente fala que a palavra se fez carne para redimir a carne, né? Então, a palavra Jesus se fez carne para redimir a nossa carne. Quando São Paulo fala a respeito da carne, em algumas das suas cartas, ele usa para falar carne duas palavras, duas expressões no grego, né? Uma expressão, ele fala a respeito da carne e corpo mesmo. A outra expressão que ele usa carne como, mas no termo grego quer dizer concupiscência, ou seja, o que é concupiscência? É o declínio, a tendência que nós temos por conta do pecado original ao pecado, né? A queda. Então, existe dentro de nós uma tendência à queda, certo? A cair, a pecar, por condição do pecado original, dos nossos primeiros pais, né? Então, quando São Paulo ele fala muitas vezes assim, a carne é fraca, o espírito é forte, né? Ou quando ela fala muito da questão do combate da carne, que você deve desprezar a carne, etc e tal, ele não tá falando para você desprezar o seu corpo necessariamente, ele não tá dizendo isso, né? Volto a repetir, em nível do que é, assim, do que vai ser julgado ali, vai ser sua alma, né? Deus vai ver o que você agiu, e ali vai estar a sua alma, né? Mas o seu corpo, ele não é menosprezado, de forma alguma, né? Então, quando São Paulo ele descreve essas questões, é realmente para se referenciar muitas vezes a concupiscência. É fraca, nós somos fracos por causa da nossa condição, nosso declínio ao pecar, nós temos esse declínio, né? Podemos ter essa queda mesmo fácil, mas o Espírito é forte, e o Espírito de Deus é forte, por isso que nós devemos clamar ao Espírito de Deus, porque a graça de Deus é que nos faz forte, nós sermos fortes, né? E uma coisa eu falo pra vocês, eu também como convertido, no começo eu também achava que a minha carne era meu motivo de pecado, né? Muitas vezes fala assim, ai Deus, tira de mim a minha... Tudo aquilo que é humano. Entendeu? Tira de mim isso que aí faz o pecado. Né? Aí não tem como, você ia ser um anjo, só ia ser o espírito, né? Então muitas vezes a gente também pensava desse jeito, né? Que a carne é pecado. Mas irmãos, vamos ver, na igreja católica isso, né? Os sacramentos, né? Quando você vai no primeiro sacramento, o batismo, quando é batizado lá, o que derrama em você é água. Né? É água, é a água abençoada, a água benta, né? É lógico, não mostra nada, vou batizar com pinche, não vai ser legal, né? Mas por quê? Porque o seu corpo ali, como se diz, né? Purificado. Físico, né? No natural é a água abençoando, mas no sobrenatural você está se tornando herdeiro do céu. A sua alma está fazendo parte agora do leito, está sendo limpa e se tornando com o sangue de Cristo, né? Porque o batismo ele renova isso, através de Cristo nós somos renovados com o batismo e você se torna filho de Deus, né? Você se torna co-herdeiro do céu, como São Paulo fala. Passou a Eucaristia, né? Você recebe a primeira Eucaristia. Olha lá, é o corpo e o sangue, né? O pão e o vinho. Você olha ali, pão e o vinho, materiais, mas através da transubstanciação do milagre se tornam corpo e sangue. E você recebe a comunhão física e espiritual. Tanto é que a gente viveu os tempos de pandemia, na igreja, e nós recebíamos comunhão espiritual. A física nós sentimos muita falta. Mas por quê? Porque você recebe então algo natural de uma grandeza sobrenatural, né? Então você vê que o crisma, quando você recebe o crisma, né?
o bispo vai lá, passa o óleo lá e põe o óleo na sua testa, né? A testa que tem oleosa, né? Só que o sobrenatural você fala assim, ó, você confirma e você fala assim, ó, eu estou aberto a ti, Espírito Santo. E assim é os sacramentos, o sacramento da ordem. Né? A gente fala também na questão do sacramento da penitência, né? Da reconciliação, aliás, onde o padre, ele dá a bênção ali, né? Eu te absolvo de todos os seus pecados, né? Ele não tá falando numa autoridade humana, ele tá falando numa autoridade espiritual, porém precisa ter um padre, que é um corpo, né? É uma realidade material. Então, para o espiritual se comunicar com o material, com o corpóreo, precisa ter o corpo. Precisa existir a matéria. Senão o espiritual não vai conseguir falar com a humanidade. Deus usou de homens. Muitas vezes ele usou de anjos também. Como foi o caso de Nossa Senhora, né? Como foi o caso de São Rafael com Tobit, enfim. E tantas outras. Mas a maioria das vezes, quando Deus ia se portar à humanidade, ele usava de um profeta, de um juiz, de um rei. Ele usava no Antigo Testamento. E depois, ele não deixou de usar. Ele usou do seu filho, né? Do seu filho único, né? Para vir à Terra falar com a gente de uma forma onde fosse material, porém de realidades, falando sobre realidades espirituais. Então, nosso corpo, ele vai manifestar uma realidade espiritual. A gente tem muitas heresias, existem muitas heresias, existiram, e ainda, infelizmente, na cultura, no pensamento de muitas pessoas, principalmente pessoas que não conhecem a fé católica, que o corpo e a alma estão numa luta, né? Estão sempre em luta, como é no caso do maniqueísmo, né, amor? O maniqueísmo, onde Santo Agostinho, antes de se converter, fazia parte dessa seita, né? Onde essa seita diz que o corpo e a alma, né, eles estão em constante luta, sem trégua, e que nunca vai haver uma comunhão entre eles, né? E isso a igreja condenou, né? E condena até hoje. Então não existe isso. O corpo e a alma foram redimidos por Cristo. Cristo se tornou corpo, se fez corpo, o verbo se tornou corpo para nos redimir o nosso corpo e redimir a nossa alma, né? Então a igreja, ela nunca disse que, nunca rejeitou o corpo, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, a nossa fé é uma fé extremamente carnal, é uma fé que se manifesta extremamente, né, na carne. Toda a questão ali da missa, por exemplo, o ritual ali na missa, que acontece na missa, o rito da missa, ele manifesta uma realidade material, mas que manifesta uma realidade espiritual. Por exemplo, quando o padre vai ali na consagração, um pouco antes, ele pega o vinho, né, e joga o vinho e uma gota de água, né? E o que isso simboliza? O que a matéria, o vinho e a água simbolizam, né? Simbolizam que o vinho é a misericórdia de Deus e a água a nossa miséria, que se encontra com a misericórdia de Deus e se transforma numa só, que é a misericórdia. Se transforma na misericórdia de Deus. Então, toda a missa, ela tem o seu rito próprio através dos símbolos, dos sinais que estão ali. São sinais que nos levam ao céu, entende? E o maior sinal do amor de Deus, o maior sinal do amor de Deus não são tanto as coisas materiais, assim, no âmbito de animal, de paisagem, essas coisas que ele criou, mas a humanidade. Por isso ele disse que é muito bom, porque aquela realidade material, ela faz com que a gente enxergue a imagem do próprio Deus, porque ele mesmo disse em Gênesis, né, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando ele fez o homem a imagem e semelhança dele, ele viu que isso era muito bom, porque era a única criatura que de todo âmbito traz consigo a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança dele. E nós vemos tão maravilhoso que né, o corpo ser algo tão sublime também, assim, né, não rejeitando o corpo, né, mas você vê como é que é tão maravilha, o dom de Deus, né, o corpo é algo realmente que Deus, ele ama, né, que nós vemos no santo da nossa igreja, né. Eu vou pegar o exemplo mais atual, do Beato Carlos Acutis, né, o corpo está intacto, né? O corpo dele está intacto. Por quê? Porque viveu uma vida pura, viveu uma vida de oração, viveu uma vida normal como um jovem, né? O jovem, né, é o santo da internet, né? Como muitos têm falado,
Mas o poder está e tantos, né, na nossa igreja católica, quantos corpos que tem incorruptos. Por quê? Foram pessoas realmente assim, que entenderam que o corpo também é santidade. Que o corpo também manifesta a santidade. Manifesta o amor de Deus, manifesta a santidade. Né? O corpo também tem amor de Deus. Então, né, assim como eu entendi a teologia do corpo, também eu quero que você caia por terra esse pensamento de você querer santificar a sua alma, né? E esquecer o seu corpo. Escravizar seu corpo, esquecer seu corpo, falar que não, né? O corpo não dá, o corpo me atrapalha. Às vezes você faz... A minha sexualidade me atrapalha, né? Você faz, às vezes, mortificação assim, né? Aí acaba fazendo mortificação para não pecar, né? E acaba caindo mais vezes no pecado, né? Muitas vezes você faz aquela mortificação, né, aquela situação realmente do corpo ser flagelado, o corpo ser, mas acaba caindo mais vezes no pecado. E por quê? Porque você tenta arrancar o corpo de você, ficar com o espírito, mas não tem como, irmãos. Né? Assim também muitas pessoas que valorizam o corpo, que hoje em dia tem um alto valor do corpo, esquece da alma, né? Hoje em dia as pessoas que há muito da famosa estética, né? Tem que ter um corpo bonito, né? Porque o corpo ele tem que ser bonito, então sarado. Coloca isso, coloca aquilo, corpo sarado, corpo forte, tem que tomar, mas esquece da alma, né? Então, e muitas vezes essas pessoas que têm corpo bonito, né? Não estou falando todas, mas muitas vezes você vê que passam por tristeza, depressões profundas, pessoas que são bem assim, aparentemente são pessoas que são fisicamente belas, mas passam por situação de depressão, de tristeza. Por quê? Porque a alma, irmão, também anda junto, né? Então essas pessoas cuidam do corpo e esquecem da alma. Então, irmão, é os dois. É os dois. É o corpo e a alma. Assim também eu fazia isso, mano. Depois que eu disse, meu Deus, né? O corpo não é o meu pecado, mas ele é o eixo da minha salvação. É isso que São João Paulo II fala. O eixo da salvação precisa ter, né? O que é um eixo num carro, né? O Enzo sabe explicar melhor. Mas eu acredito que seja um compartimento onde... É o que controla tudo. Controla tudo, exato. Então, assim, o eixo, ele controla tudo. Ele é a base, como podemos dizer assim, a base do carro, a base ali do ser humano, né? Da salvação da humanidade é o corpo. Porque se não tivesse corpo, não tinha como Jesus se encarnar. Né? Se não tivesse o corpo de Nossa Senhora, como que Jesus ia encarnar? Tudo bem, ele é Deus, né? Ele podia dar um jeito, não sei o quê, mas não, né? Ele quis mostrar que ele queria ser humano totalmente como nós, ter um corpo, uma alma, um espírito. Ele era Deus, mas ele era igual a gente, exceto no pecado, né? Porque ele nasceu de uma pessoa imaculada, né? Então não tinha a realidade do pecado. E ele era Deus, né? Além disso. Então, o corpo realmente é o eixo da salvação. Sem ele não tem como ter salvação. Sem ele não tem como ter redenção, né? Porque Jesus ia vir redimir os nossos pecados. Qual foi o pecado que aconteceu? Eu acho interessante isso, porque o pecado, ele foi criado por anjos, os anjos decaídos. Então o pecado ele era numa realidade espiritual. Ele estava numa realidade espiritual porque os anjos são seres espirituais. Mas a partir do momento que ele apresentou para Eva a possibilidade de fazer aquele pecado se tornar uma matéria também, aconteceu isso, né? De uma realidade que desliga, nos afasta, porque o pecado é isso, é um afastamento de Deus. Nos afasta de Deus, nos afasta do amor de Deus, a gente vira inimigo de Deus, porque é isso que a Igreja Católica fala, quando a gente peca, a gente se torna inimigo de Deus, nós não somos mais amigos de Deus, nós somos inimigos. Então, o pecado, ele... Muitas vezes a gente vê os pecados mortais, né? Totalmente a ver com a questão corpórea, né? Você vê não pecar contra a castidade, você vê assim, não cobiçar a mulher do próximo, né? O homem do próximo, não matar, não roubar. Tudo a ver com a questão de corpo, de como você se porta, das suas atitudes, né? E isso vai desligando você da realidade de Deus, de ser amigo de Deus, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessas questões, porque assim, quando a gente começa a nossa caminhada, né, a gente tende, como Wesley disse, a achar que que a nossa sexualidade é ruim, entendeu? A gente acha que os nossos desejos eróticos são ruins. Lógico, a gente sabe que quando a gente está afastado de Deus, tudo está desordenado dentro de nós, mas quando está dentro de uma ordem, a gente pode canalizar esses desejos eróticos para algo bom, belo, como a gente falou na outra live. Numa das lives a gente disse isso, né? Que nós podemos
canalizar os nossos desejos eróticos, né, para o bem, para aquilo que é belo, né? Então, um homem quer vencer a masturbação. Só que assim, ele não se esforça na questão de acordar cedo, ele não se esforça em fazer uma boa alimentação, ele não se esforça em fazer uma atividade física. Ele só quer viver rezando. Não coloca uma rotina. Né? Ele não faz uma rotina, ele só quer viver rezando. Não tô falando que rezar é ruim, gente. Pelo amor de Deus, rezar é necessário. Mas vamos transcender isso. Além da oração, nós precisamos ter a obra. Né? São Paulo diz, fé sem obras não adianta nada. Uma coisa só para vocês também, irmãos. Né? Rezar é muito bom, né? Mas também precisa... Nos ajuda muito. Rezar tem que ser, mas não... Oração 24 horas. Você pode estar rezando 24 horas, fazendo outras coisas, trabalhando, uma atividade, fazendo um esporte. É tão maravilhoso isso que Jesus, ele, né, todo exemplo, você olha para o vídeo de Jesus. Né? O que Jesus fez dos 0 aos 30 anos, né? Porque nós sabemos que Jesus começou sua missão com 30 anos de idade. Né? Aí, como diz o nosso, no caminho de beatificação do Beato Padre Léo, se Deus quiser, né? Jesus fez o que dos 0 a 30 anos? Ele viveu. Ele viveu. Ele aprendeu a capitaria com São José, ele exerceu a atividade da capitaria, ele também buscava a leitura da palavra, ele lia a palavra, né? Porque depois para ele pregar, ele tinha que ter conhecimento, porque Jesus, irmãos, a gente tem que ter essa seguinte visão. Ele renunciou a tudo divino. Ele renunciou assim, ele renunciou a tudo que ele sabia, né? Todas as regalias. Ele nasceu 100% humano e 100% divino, né? Então ele renunciou tudo aquilo que... Então ele foi aprendendo, né? Ele permitiu-se fazer um ser inocente, nascer da Virgem Maria, né? A Virgem Maria, que ela foi imaculada por causa de Jesus. Ela foi imaculada por causa de Jesus, então ela nasceu sem o pecado. Já foi imaculada, preparada, porque Deus tinha que deixar alguém nascer sem o pecado original. Para Deus mandar o seu filho em um lugar puro, alguém tinha que fazer isso, né? Não faz lógica, né? Nascer de um odre velho a algo novo, né? Alguém tinha que deixar novo. Então a Virgem Maria, ela foi preparada através de Deus, ela foi preparada para poder receber Jesus, né? A Virgem Maria, ela mesmo, né? Você olha para ela, ela tá olhando para o céu. Então ela também nos ensina a orar. Então, Jesus, ele viveu essa vida durante 30 anos normal. Então, muitas vezes, né, a gente quer ficar rezando, aí, né, evita com a família, eu sei que há momentos sim, mas às vezes também evita de praticar o esporte, irmãos. Isso ajuda muito você. Seu corpo, ele precisa disso. Principalmente homens, vocês precisam de sair dessa situação, realmente sim, né? Porque o homem, como a gente já falou na última live, o homem foi feito para fora, ele foi feito para fora. Então, do homem praticar um esporte, jogar... Concentrar suas energias, extravasar as energias. Concentrar a energia, porque fica ali, muitas vezes, né? Reza sim, irmãos, mas também saber o momento também que o corpo está precisando de buscar, né? Vai para um lugar, né? Às vezes está assim, poxa, tô caindo no pecado direto, mas por que eu tô caindo? Sai da sua casa, vai no ambiente, numa natureza, contempla a criação de Deus. Respira um ar puro. Deus, ele fala da vida da criatura. Vai passear, né? Vai viajar, vai contemplar as belezas. Pra quem tem dinheiro, né? Que tá difícil. Mas às vezes assim, a gente quer fazer na montanha, que mora em Taubaté aqui perto, Campos Jordão, né? Ubatuba, sei lá. O que a gente está querendo dizer assim, no sentido de que é necessário fazer algo mais, né? Principalmente os jovens, né? Jesus, gente, vocês acham que Jesus não teve desejos sexuais? Seria assim, horrível se Jesus não tivesse, né, desejos sexuais. Ele tinha os seus desejos, tinha mais ali, porque ele era homem, gente. Ele teve uma sexualidade, ele era homem. A sua sexualidade era uma sexualidade masculina. Então a gente não pode falar assim, nossa, mas assim, e ficar fora da realidade, ficar fora da casinha. Não, Jesus não teve isso. Jesus, ele teve. Ele sabia concentrar. Só que ele canalizava de uma forma bela, de uma forma ordenada, porque ele era a ordem, o amor em si, sabe? O amor perfeito era ele, entendeu? Então, ele sabia encaminhar os seus desejos, porque ele era casto, né? Ele era perfeito. E todos os santos, você vê, porque daí você fala assim, Mariana, mas vamos pegar uma outra realidade, a realidade dos santos, que eram realmente 100% humanos? Vamos pegar então a realidade dos santos.
né? Vamos pegar assim a realidade de São Padre Pio, né? Que era um homem. Ele não era um anjo, ele não tinha o seu sexo anulado, né? Ele era homem, gente, a sua sexualidade era homem. Ele era padre, mas ele era homem. Ele também tinha os seus desejos eróticos, porque é algo de Deus. Deus implantou no homem, na mulher, esses desejos. Vamos pegar um exemplo então para nós, né? No caso, eu vou falar para você que a gente não somos casados, né? Vamos pegar também o exemplo de São José, né? São José, ele nasceu do pecado original, né? Nasceu, Deus não anulou ele, né? Porque ele foi pai adotivo de Jesus, ele participou na parte de tudo, de ensinamento, da educação de Jesus. Mas São José e a Virgem Maria, a gente sabe que viveu, né, um casamento ali, mas celibatário. Mas como São José fazia? Porque São José sabia da missão dele. São José, ele sabia concentrar, né? Então, ele era assim, ele tinha uma ordem dentro dele que é só os santos que conseguem essa ordem. O ordenamento de todas as coisas, do amor, porque se deixam ser conduzidos pela graça de Deus, a graça de Deus age de uma certa forma que eles conseguem ordenar, né? Então, quando sente algum instinto, algum desejo, né? Porque os instintos são de Deus, a gente não deve anular os instintos, né? Os instintos, eles são de Deus, os sentidos Deus nos deu, porque senão não tinha sentido. Deus nos dá sentidos para poder fazer com que a gente caísse, só entrasse em pecado, pô. Então não adianta, né? Só que assim, o que a gente tem que tentar entender é que assim, os santos, eles, apesar da realidade deles humana, né? Totalmente humana, a graça de Deus e a ordem interior que aconteceu no coração deles, na vida deles, na alma deles, eles conseguiram canalizar os desejos, os instintos para aquilo que era bom, para aquilo que era belo, para aquilo que é verdadeiro, né? Então, o amor que eles tinham por Jesus, o amor que eles tinham por Deus, né, faziam com que eles, assim, transcendessem. E aí você vê a realidade, assim, que era tão forte, às vezes, essa questão de se entregar, de querer ser um só com Deus, que você vê na vida dos santos, assim, santos que bilocavam, como eu estava falando de São Padre Pio, santos que desafiavam as leis da física. Por quê? Porque o corpo dele estava tão conectado, o corpo e a alma estavam tão conectados com Deus, que o corpo manifestava os movimentos da alma, né? Como aquela alma estava tão unida a Deus, né? Tantos santos que a gente vê assim, que fizeram coisas extraordinárias, né? Que levitavam, né? Que tiveram visões do inferno, do céu, do purgatório, né? Tantos santos que comungaram, né? Que o anjo veio trazer a comunhão, porque aquele corpo, aquele espírito, aquela alma já estava tão assim conectado com Deus, que a realidade de amor, ela sim extravasava, ela saía de si e se manifestava através do corpo daquela pessoa, da matéria daquela pessoa. Então você via que aquela pessoa realmente está em Deus. Santos que tinham luz, assim, uma luz muito forte, que brilhavam, né? Que exalavam um cheiro de perfume. Eles amavam tanto a Deus, né? Que as leis da física para nós, né? Para o nosso corpo, igual a gente vê, não funcionavam para eles, né? Exemplo disso, né? Jesus tinha muitas situações que a lei da física funcionava. Como uma pessoa anda sobre as águas, né? Não tem como, você vai lá, eu já tentei, né? Você vai afogar, não tem como. Então, assim, uma coisa também, quando Jesus ressuscitou com o corpo, né? Outra coisa que ele quebrou, né? Os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas, morrendo de medo, Jesus apareceu entre eles. Então, quando é espírito, né? Vamos pegar o exemplo dos anjos, né? Não existe espaço, tempo, lugar. Não existe, né? Isso não existe, espaço, tempo, lugar. Então Jesus, ele mostra isso bem claro. Então os santos, quando eles têm essa experiência que a Maria está falando, dessa entrega de transcender de amor a Deus, não existe isso para eles, né? Ao certo ponto de você ver, né, muitos santos, né? A Maria falou, né? São Angelo do Magela, né? Que muitas vezes pegaram ele assim, o corpo dele tentando atravessar a parede, né? Por quê? Porque amava tanto a Deus e o corpo ali mas como é, né? Não tem como, irmãos. Quando você ama a Deus, né? O corpo também, ele reflete isso espiritual. E aí é uma coisa tão forte quando a gente entende essa questão de o quanto o corpo é importante na realidade espiritual da salvação, da redenção, que a gente vê, como Wesley disse, os corpos incorruptos dos santos,
Entende? Gente, é só a nossa igreja que tem isso. É só na igreja católica que tem corpo assim, corrupto. Né? O corpo de São Padre Pio, o corpo do Beato Carlo Acutis, que agora há pouco foi aberto, depois de 15 anos, sabe? É uma coisa impressionante, o tamanho da conexão do espírito, da alma daquelas pessoas eram tão grandes que o corpo deles não podem, as traças, não podem de corroer. Tamanho assim foi o sobrenatural, o espiritual ter tocado, né, naqueles corpos, que seria impossível fazer com que eles simplesmente se desintegrassem. Vamos pegar também exemplos de pessoas, né, até vivas mesmo, que receberam milagres. Nem vou nem pegar exemplo de santos, né? Vou pegar exemplo de pessoas. Né? A famosa história que a menina que ficou sem as pupilas lá, que foi conversar com o Padre Pio, o Padre Pio orou para ela, né? E o que é o milagre? O milagre é quando é algo espiritual se torna real, se torna material, né? Se torna físico, né? E essa menina, o Padre Pio rezou para ela, passou um tempo, ela foi embora, estudou, foi fazer tudo. Ela decidiu passar no médico. Quando ela passou no médico, os médicos foram analisar ela e foi um choque, porque ela ainda não tinha pupila, né? Ela não tinha pupila. Então, era um milagre. Chegava sem a pupila. Sem a pupila. Não consegue algo espiritual que se tornou físico nela. Então você vê como é que Deus é maravilhoso. É algo assim, não, mas Deus não te deu essa visão, né? Como aconteceu com muitos, né? Achavam que era o pecado, que a pessoa tinha pecado contra o corpo dela. Né? Na Bíblia falava assim, só que a pessoa tinha pecado contra o corpo dela, e isso ela carregava como maldição espiritual eternamente, né? Mas Deus vai falar, não, filho, o corpo também é algo santificador. Quanto é, né, que na lei dos fariseus, você tocar na pessoa em pecado, né, você se contamina, você fica contaminado. Então, Jesus muitas vezes passava lá, via os leprosos na porta que não podia entrar, os leprosos ficavam isolados na porta da cidade, via os cegos, aquela moça mesmo lá, a hemorroísa, né, que estava lá, ela impura, vista né? como impura, mas que Jesus fez? Jesus é tão maravilhoso que Jesus ele toca, né? Então aquilo que tornaria a pessoa impura era o contrário, a pessoa era purificada, a pessoa era curada, a pessoa era tocada pelo amor de Deus. E isso só foi possível através do corpo de Cristo, através da realidade de Cristo ter se encarnado. Sem isso não seria possível sermos purificados. Nosso corpo, nossa alma não poderia ser purificada. Vocês entendem a dimensão? É assim, nós não teríamos salvação se não tivéssemos a oportunidade de ter um corpo. Nós não teríamos a salvação. Entende? Então, não menospreze mais o seu corpo, não menospreze mais o jeito que Deus te criou, o jeito que Deus te fez, a forma, fala assim para as mulheres principalmente, né? Até comentando aqui antes de falar sobre a questão das mulheres, a Andresa mandou aqui, né, um comentário também, participando com a gente. Andresa, com a teologia do corpo conseguimos aproximar nossa imaginação dessa perfeição, por uma realidade que vivemos tão, como é que tá escrito aí? Tão pervertido às vezes não gera bloqueios para amar imaginar uma pessoa inteiramente, deixa eu ver aqui, como Jesus. A gente não consegue muitas vezes enxergar o que foi Jesus, a pessoa de Jesus, porque nós ainda muitas vezes não experimentamos a redenção dele na nossa sexualidade, no nosso corpo. Essa é a realidade. Então nós vamos ter uma visão reduzida de Jesus? Vamos ter uma visão reduzida de Jesus quando nós não deixamos a sua verdade tocar também, libertar também a nossa visão a respeito da sexualidade. A palavra de Deus em João 8 diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ela não só liberta na questão espiritual, mas também na questão corpórea. Então nós precisamos enxergar o nosso corpo de uma forma sobrenatural, olhar o quanto o nosso corpo é importante. E São João Paulo II, ele diz que é tão magnífico a respeito do nosso corpo e da nossa sexualidade, que ele diz assim, que o cristianismo ensina que tanto o corpo como a sexualidade constituem um valor que nunca chegaremos a apreciar suficientemente. Gente, nós nunca chegaremos a apreciar suficientemente o valor da nossa sexualidade e o valor do nosso corpo. Entende? Nós provavelmente só vamos apreciar, talvez, no dia que a gente estiver ressuscitado, com os nossos corpos gloriosos. Para Cristo. Né? Porque daí ele vai ter a cegueira, a gente vai, como é que fala São Paulo? E aí a gente vai ver com perfeição, né?
o amor, tudo que ele realizou em nosso ser. Então eu estava falando da questão das mulheres. Nós mulheres temos um complexo no dia de hoje de inferioridade muito grande entre nós. Né? Na nossa feminilidade, na nossa sexualidade, existe um complexo de inferioridade muito grande entre nós mulheres. Por quê? Primeiro porque existe uma super exposição de mulheres lindas e maravilhosas, que são assim uma minoria, né, que gasta horrores em dinheiro cuidando dos seus corpos, né, mas não cuidam da sua alma muitas vezes, né? E aí nós sempre estamos nos comparando a uma outra mulher, né? Nós temos sempre a tendência de nos comparar. E isso é algo que declina ao pecado mesmo, né? Que pode nos trazer outras questões, como uma avareza, aliás, uma inveja, alguma coisa assim. Isso para nós faz mal, porque a gente não aceita a realidade do nosso corpo, a realidade que Deus quis pro nosso corpo. A gente não aceita a realidade assim de quanto nós somos belas, entende? E muito mais do que a nossa aparência é o nosso interior, porque a nossa alma ela pode ser revelada através do nosso corpo. Claro, Nossa Senhora era bela por fora, mas era muito mais bela por dentro. Como eu digo, muitas vezes o espiritual ele se sobressai muito mais claro do que o corpóreo. Mas o meu espírito precisa dizer, o meu corpo precisa dizer como está meu espírito, né? Às vezes uma mulher que não se arruma, uma mulher que não se ajeita, ou mesmo uma mulher que se arruma demais, e hoje em dia no Instagram, no Facebook, nós temos uma tendência muito forte de sempre estar mostrando o nosso corpo, né? E não muitas vezes o nosso corpo, às vezes até o nosso rosto. Nós temos a tendência de sempre estar mostrando o que nós estamos fazendo, como se nós tivéssemos a necessidade de nos autoafirmar sempre para os outros. Mas pra gente mesmo a gente não se autoafirma. Esse é o perigo das redes sociais muitas vezes, né? Da gente sempre ter uma válvula de escape para nunca enxergar o seu interior, para nunca olhar o seu interior. A gente está mais preocupado com o externo, com os elogios que nós vamos receber das pessoas que estão nos vendo no Instagram, quantas visualizações vão ver as pessoas no meu history, quantos curtiram, quantos amaram, né? Quantos comentaram. E aí a gente acaba tendo sempre isso, mas no fundo a gente nunca consegue ter aquela saciedade, né? Não, eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem resolvida comigo mesmo. E essa live de hoje, a gente falando sobre isso, a gente quer trazer para você, né? Muitas vezes a gente entende de forma errada, irmão. Eu entendi desse jeito, a Mariana entendeu desse jeito, sobre o corpo, mas nós sabemos que os dois são para se santificar, para você ir para o céu. Né? O seu corpo você precisa viver de forma santamente com o seu corpo aqui, né? Porque não adianta você só pecar com o corpo e depois falar para pedir perdão a Deus. Não, seu corpo também tem que ser lugar de santidade também, né? Então, muitas vezes, essas perguntas vêm para nós, né? Muitas vezes não pode, a pessoa fala, isso não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas nós viemos com a teologia do corpo e falamos assim, não, a gente não quer falar para você mais que não pode. Nós vamos falar por que eu não posso fazer isso, para que foi criado o meu corpo, para que foi criada a minha alma. Então, nós estamos fazendo essa sessão de live para poder te mostrar a teologia do corpo, porque ela é maravilhosa. Ela abrange o seu horizonte de visão sobre si maravilhoso. Você consegue entender a tradição da igreja, consegue entender, né, o seu autoconhecimento mesmo. Seu autoconhecimento. Então você consegue ver como é que a igreja responde aos seus anseios. Como São João Paulo II foi tão usado pelo Espírito Santo para responder aos seus anseios. Né? São João Paulo ele fala para qualquer idade, para qualquer estado de vida, solteiro, casado, a teologia do corpo é tão maravilhosa que você fala assim, meu Deus, né? Parece estar respondendo, parece que Deus assim, lê meus pensamentos. Então nós viemos com esse curso para você, né? Porque chega de falar assim, não pode, você não pode fazer isso, não é pecado, mas por quê? Por que Deus criou meu corpo? Por que Deus me criou desse jeito? Por que Deus me criou homem? Por que Deus me criou mulher? Por que Deus chamou a vocação do celibato? Por que Deus chamou a vocação do matrimônio? Então, nós viemos aqui, por que Deus ele manda filhos? Por que Deus manda outras pessoas? Então, nós estamos aqui, a teologia do corpo vai te dar essas respostas.
para te dar esse direcionamento. Então nós não estamos dando esse curso, né, Mariana? Isso, esse curso, como a gente volta a falar, a gente falou sobre isso no início da live, vamos repetir agora no final da live. Faça a sua inscrição nesse curso, um valor de R$ 49,90, um preço promocional. Você não vai achar outro curso por aí nesse valor. Né? É um investimento de verdade, porque você quer investir, você que investe no seu corpo já, na academia, ou no crossfit, ou sei lá no que, investe agora na sua alma. Você precisa investir na sua alma. Então nós vamos ter isso, nós vamos até o dia 20 de novembro apenas com as inscrições. Depois vão encerrar as inscrições. Nós não sabemos quando vamos abrir esse curso de novo. No valor promocional de R$ 49,90. É um investimento para você se conhecer melhor, conhecer o outro. Você vai conhecer até o mesmo seu esposo, a sua esposa, seu namorado, ou se você ainda não tem, vai se preparar, né, para aquela bênção que Deus vai te dar. Então é interessante você fazer esse curso, é um investimento, apenas, como eu disse, R$ 49,90, com forma de pagamento facilitada. Você pode fazer no cartão de crédito, no cartão de débito, pode fazer transferência bancária, né? A gente tá aí para ajudar você. Você vai ter um grupo no WhatsApp, onde a gente vai estar tirando suas dúvidas, um grupo de apoio, nós vamos ser tutores de vocês, nós vamos ter outras pessoas envolvidas também. Estamos já tendo outras pessoas da comunidade envolvidas nisso, que vão te ajudar, que vão te apoiar, que vão tirar todas as suas dúvidas, né? Você não vai ficar sozinho, acesso ao material, acesso às videoaulas, né? Você vai poder conversar com a gente, perguntando, tirando todas as suas dúvidas a respeito de todo o conteúdo que vai ser passado. Nós vamos falar do módulo 1 sobre o sentido da vida, né? O que Deus, sexo tem a ver com o sentido da vida, né? Nós vamos falar sobre o para que fomos criados, qual é a nossa origem, vamos falar sobre a ressurreição dos corpos, né? O que nos aguarda, né? O que nós podemos já viver isso, essa dimensão, né, do céu aqui na terra. Enfim, nós vamos ter vários assuntos maravilhosos que ao longo dessas lives nós estamos dando somente um aperitivo para você. Então, não se esqueça, nas nossas mídias sociais nós temos o link onde você pode fazer a sua inscrição, tá bom? Aqui no Facebook, aqui no Instagram. Então não deixe de participar. Pode mandar um direct pra gente pelo Instagram, pode mandar aí um comentário no Messenger, você que tá acompanhando pelo Facebook, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? É isso. E fica esse convite para você poder estar vivendo essa experiência, né? Estamos aí praticamente em novembro, no final do ano. Praticamente não, exatamente, praticamente dezembro. Dezembro, né? Final do ano praticamente, aí falei, né? E talvez o ano para você foi um ano difícil, né? Algumas coisas que você impôs no começo do ano, de janeiro, não, quero vencer esses vícios, esses pecados, quero ter uma vida mais, e acabou que você não conseguiu. Então Deus está te dando essa última chance aí, desse ano, irmão. Deus está te dando essa última chance, você começar o ano 2021, né, em paz, né, na situação realmente assim, de estar vivendo aquilo que Deus planejou para você viver. De estar vivendo aquele projeto do céu aqui na terra, que Deus preparou para você. Então, não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Não perca essa chance que Deus está te dando. Eu falo com a experiência que eu vivi de mudança de vida, como a Mariana viveu, como casados nós vivemos juntos também na Teologia do Corpo. A Teologia do Corpo, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela realmente muda a nossa visão do céu, muda a nossa visão do matrimônio, muda a nossa visão da vocação e muda a nossa visão da vida, né? Da nossa existência. E você não deixe de nos, né, acompanhar aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Terça-feira que vem nós vamos ter mais uma live, né, dando um gostinho de quero mais para você sobre o curso Teologia do Corpo. E em breve nós vamos estar divulgando o tema certinho, né, amor? Lembrando, toda terça e quinta nós vamos estar aqui, tá bom? Nas redes sociais para falar um pouco mais sobre essa questão de sexualidade, de Deus, do corpo, tirando tantas dúvidas que muitas vezes são tabus para todos nós, tá bom? A gente vai fazer um desafio para você agora. Marque um amigo no comentário. Um amigo que precisa, assim. Talvez, assim, seja a mão de Deus agora para ele. Ele não viu a live, tá distraído lá, você fala, marca ele, ó. Assiste aí. Entendeu? Vai ser a resposta, talvez que ele não fala para você, mas o coração dele tá ansioso, anseia por essa resposta. Então seja você também canal de Deus. Então, se você assistiu essa live ao vivo, você assistiu essa live com a gente agora, se você vai assistir depois, marque um amigo também. Talvez ele tenha essa experiência também de mudar de vida, tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, até terça-feira, viu? Deus abençoe, irmãos.